Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Romanos 8, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta, sem dúvida, é uma das maiores declarações de libertação, de liberdade que a humanidade jamais ouviu. A história da humanidade é uma história trágica. Desde o início, com a desobediência dos primeiros pais, e daí para frente, a humanidade seguiu um caminho de rebelião contra Deus. Seguiu um caminho que tem levado às grandes tragédias que nós assistimos no nosso mundo, tem levado o ser humano a uma vida longe de Deus e a uma vida de escravidão ao pecado. Essa é a grande história da humanidade. Nós contarmos a história da humanidade sob a visão bíblica. É uma história de uma raça escravizada, de uma raça que jamais encontrou a liberdade verdadeira. E a escravidão, de diversas formas que a humanidade experimenta, é apenas o reflexo dessa escravidão maior e mais profunda, que é a escravidão ao pecado. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Ou seja, todos são escravos do pecado. E a caminhada da humanidade tem sido uma caminhada trágica, amarrada ao pecado, presa. E o ser humano busca saída de diversas maneiras, em diversas religiões, busca saída por si mesmo, tenta fazer o seu próprio caminho para sentir-se livre. Mas quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo, com esta declaração tão enfática e tão poderosa, uma afirmativa, dizendo agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Podemos ouvir isto, porque essa palavra representa a esperança
para essa humanidade caída. Essa palavra representa a certeza de que o ser humano pode sim encontrar uma liberdade real e verdadeira, não por si mesmo, não pelos seus próprios méritos, não porque ele segue uma religião, não porque ele faz isso ou faz aquilo, ou deixa de fazer isso, aquilo, mas porque ele está em Cristo Jesus. Essa verdadeira libertação que todos nós precisamos, que todo ser humano precisa, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo mesmo, nessa carta, no capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essas são declarações grandiosas, maravilhosas, que às vezes nós nos acostumamos com elas, mas elas não são comuns. Elas representam a misericórdia de Deus a favor desta humanidade caída. Significa que o Deus Criador, o Deus que foi rejeitado e tem sido rejeitado por esta humanidade, Ele ainda demonstra o seu amor, e Ele demonstrou o seu amor de uma maneira completa e absoluta na pessoa de Jesus Cristo, na obra que Ele realizou ao chegar à cruz do Calvário. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa é uma declaração que mostra a identidade do cristão. O cristão é alguém que já experimentou esta libertação, que já experimentou a mudança de vida que há em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós somos salvos mediante a fé. E o Espírito de Deus tem alcançado milhares e milhares de pessoas através de todos os tempos e nos nossos dias, e tem feito do povo de Deus um povo livre, um povo realmente livre espiritualmente, um povo que já não vive mais dominado pelo pecado, já não vive mais dominado pelos espíritos malignos, um povo que já não vive mais aterrorizado, mas um povo que vive para glorificar a Deus e para mostrar e para testemunhar a graça de Deus que alcançou e transformou a sua vida. Essa é a nossa caminhada como cristãos. Como cristãos, nós fomos tirados das trevas, fomos tirados de uma vida de pecado, de escravidão. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz isso, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, todas essas são declarações que mostram essa ação maravilhosa de Deus a nosso favor, que mostram o amor de Deus que tem sido demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, tantas e tantas pessoas têm rejeitado essa oferta de amor, têm procurado o seu próprio caminho, têm procurado agradar a Deus através de uma vida religiosa. Às vezes tem procurado agradar a Deus fazendo alguns tipos de sacrifícios. Tem procurado agradar a Deus tentando seguir normas humanas. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos completamente libertos. Porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, realmente levou sobre si o nosso pecado. Levou sobre si toda esta escravidão que nos amarrava a Satanás, que nos deixava temerosos, que nos fazia inimigos de Deus, e nós somos reconciliados com Deus. E essa humanidade escravizada é uma humanidade confusa. Ela não sabe o seu caminho, ela não sabe para onde está indo, e procura caminhos alternativos, confusa. Mas essa confusão às vezes entra até dentro da própria igreja, quando pessoas que são membros de igreja, frequentam uma igreja, mas não conhecem a sua verdadeira identidade. O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? O que é ser verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo? O que é verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor? E nós, então,
quando ouvimos esta declaração, nós tomamos consciência de que um cristão é alguém que já experimentou a libertação verdadeira, é alguém que vive a plena liberdade dos filhos de Deus, que já experimenta a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, a comunhão fraterna, porque ele foi liberto das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E essa libertação, como diz o texto que nós lemos, significa não andar mais em pecado. Veja aí que no versículo 4 ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um cristão, ele é livre. Ele é livre para vencer as tentações do pecado. Ele é livre para caminhar em santidade diante de Deus. Por isso, a Bíblia, esse texto diz que o pecado não terá domínio sobre ele, porque ele já experimentou a libertação e o perdão dos pecados que é em Cristo Jesus. Mas quantos e quantos se dizem cristãos, que são frequentadores da igreja, mas continuam amarrados aos seus pecados, continuam vivendo uma vida de escravidão. E quando nós dizemos aqui, essa cogitar das coisas da carne, andar segundo a carne, significa viver para si mesmo, viver para os seus próprios objetivos e não viver para a glória de Deus. A prova, se nós somos livres, é esta. Para quem você vive? Qual o objetivo da sua vida? É viver para você mesmo? É alcançar os seus objetivos, os seus sonhos? É conquistar isso, é conquistar aquilo, é ser isso, é ser aquilo? Ou o propósito da sua vida é glorificar a Deus? É que realmente Deus seja glorificado através de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você faz. Aí sim nós vamos ver quem vive na carne e quem não vive na carne. Viver na carne não é apenas viver uma vida pecaminosa. Viver uma vida pecaminosa, cometendo todos os absurdos, todas as imoralidades, é uma vida de escravidão. Mas a escravidão maior que o apóstolo Paulo coloca aqui diante de nós é a escravidão a nós mesmos, aos nossos próprios desejos egoístas. A escravidão de vivermos uma vida focada apenas no aqui e no agora. Uma vida cujos limites são os limites da nossa vida. E a filosofia do mundo que nós conhecemos muito bem e que você tem sido exposta a ela, é essa filosofia de que nós queremos viver mais e melhor aqui e agora, independente de Deus e da culpa. Essa é a filosofia que domina o mundo. E tudo que você vê gira em torno disso. Como viver mais, como viver melhor, com saúde, sem Deus, tira Deus dessa história e sem culpa diante de Deus. E quando nós vivemos assim, nós estamos vivendo na carne. Quando a filosofia de vida nossa é igualzinha à filosofia de vida do nosso amigo, do nosso familiar, que não conhece essa libertação que há em Cristo Jesus, quando a nossa vida tem os mesmos objetivos, nós somos tão escravos como eles. Apesar de nos declararmos cristãos, porque nós não experimentamos ainda a libertação dessa escravidão maior, porque o maior ídolo que nós temos somos nós mesmos. A maior dificuldade que nós temos, a maior idolatria que nós temos é vencer o nosso egoísmo, é vencer a nossa vontade de sermos grandes, de sermos admirados, de conquistarmos a admiração do mundo. Mas quando nós conhecemos a libertação que há em Cristo Jesus, a nossa vida muda, nós somos libertos dessa filosofia de vida que tem trazido tanta desgraça, tanta miséria, tem destruído as famílias, tem destruído os relacionamentos, porque há um egoísmo, há uma busca do prazer próprio, de apenas servir a si mesmo, nessa sociedade individualista
que nós estamos vivendo, irmãos. Que coisa terrível! É quando nós nos tornamos escravos da nossa carne, da nossa maneira de pensar, e vivemos uma vida totalmente sem sentido e sem propósito, como é a vida do mundo escravizado ao pecado. Qual o sentido da vida? Adquirir todas as coisas, ter todas as coisas, desfrutar do melhor deste mundo. Mas e daí? Um dia isso tudo vai acabar, com toda certeza. E o que vai restar? Por isso, aquele que já experimentou a libertação que há em Cristo Jesus, a sua maneira de viver é diferente. O seu prazer e a sua alegria já não estão mais em si mesmo e nas coisas que ele consegue obter, mas estão em Cristo Jesus e nas promessas do Senhor e na glorificação do nome do nosso Deus. Essa é a diferença fundamental, absoluta que há entre um cristão e um não cristão, entre alguém que pode dizer que já nenhuma condenação existe sobre ele, porque essa humanidade caída, ela está sob a condenação de Deus. É uma coisa às vezes difícil de falar e de entender, mas a humanidade é uma humanidade que vive sob a condenação de Deus. E um dia vai comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta daquilo que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu, com a saúde, com os anos de vida. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Mas aqueles que já experimentaram a verdadeira libertação que há em Cristo Jesus, estes sabem o que é essa vitória. Não vivem mais uma vida de egoísmo, não vivem mais uma vida vazia, onde os propósitos são semelhantes àqueles do mundo, mas vivem uma vida onde Deus seja glorificado, onde o nome do Senhor seja exaltado, onde o objetivo maior é ver o reino de Deus prosperando, crescendo, alcançando outras vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele diz que andar segundo a carne é inimizade contra Deus, não agrada a Deus. Mas como nós podemos viver isso, meus irmãos? Ele diz, porque o Espírito Santo nos é dado. O cristão é alguém liberto, mas o cristão é alguém habitado pelo Espírito. Por isso que não pode existir essa coisa de crente que alguém que se converte, mas não tem o Espírito Santo, tem que buscar o Espírito Santo depois, numa segunda experiência extraordinária, para ser cheio do Espírito. Isso é impossível. Um cristão autêntico e verdadeiro, ele não anda na carne. Ele tem uma maneira diferente de pensar, porque ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E o Espírito de Deus habita nele. E às vezes a gente se acostuma tanto com essas expressões que nós já não nos tocamos mais com essa declaração de libertação, com essa declaração de que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus Criador habita em nós, habita naqueles que foram transformados. Vejam que diferença fundamental entre aqueles que vivem na escravidão, escravizados ao pecado, e aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Busca uma vida de santidade, uma vida que vai agradar a Deus. Busca uma vida em que o nome do Senhor será exaltado na sua vida. O que é o cristão? É alguém que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É alguém que já experimentou a completa libertação dos seus pecados. É alguém que é habitado pelo Espírito Santo e por isso ele vive uma vida que glorifica a Deus, não pelos seus méritos. Tudo que nós estamos falando aqui vem de Senhor. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz essa expressão, isto fez Deus. Ou seja, toda essa obra é uma obra de Deus, mas que ela nos alcança verdadeiramente e transforma nossas vidas.
A obra de Deus não é uma obra pela metade, mas quando Deus opera em nós, Ele nos transforma, nos liberta, nos dá o seu Espírito e nós nos tornamos um povo santo, um povo separado, um povo que vive para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que aquele que é liberto, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele traz dentro de si uma certeza, a certeza da ressurreição de entre os mortos. Ele sabe que a morte física não é o limite da sua vida. Ele sabe que a morte física é inevitável. Ela virá sobre todos nós, mais cedo ou mais tarde, e nós não temos como fugir. Por mais que queiramos, por mais que a filosofia do mundo queira esticar a nossa vida e nos dar uma vida melhor e mais saudável, o certo é que a morte física virá, mas para o mundo, para aqueles que vivem escravizados, a morte física é o fim de tudo. Pensam eles? Porque os seus sonhos, os seus projetos egoístas, vazios, terminaram. Mas para aqueles que vivem em Cristo Jesus, há uma esperança, porque no versículo 11 o apóstolo diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, também vai nos ressuscitar e ressuscitar aqueles que creem de entre os mortos no dia final. E por isso o cristão é alguém que vive na perspectiva da ressurreição. Ele vive olhando para a ressurreição e não para a sua morte. O cristão, ele não está preocupado como ele vai morrer, se vai morrer mais cedo, mais tarde. O que o preocupa, ou o que enche o seu coração, é a certeza de que haverá ressurreição. De que a morte já foi vencida. E de que ele é um vencedor, porque ele está em Cristo Jesus. E assim como Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aqueles também que são libertos do pecado, que são habitados pelo Espírito Santo, um dia serão ressuscitados. Um dia experimentarão a glória que haverá de ser manifestada. E aí nesse texto, no versículo 16, no versículo 18, o apóstolo diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E assim vive o cristão, no meio das lutas desta vida, no meio das enfermidades, no meio das decepções, no meio das perseguições. Ele é mais do que vencedor, porque ele sabe que um dia a glória de Deus será manifestada nele. E aqui nesse texto mesmo, o apóstolo Paulo diz que a própria natureza geme e suporta angústias até agora. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Este é o destino daqueles que foram libertos. Esse é o destino daqueles que já encontraram a verdadeira esperança e a libertação dos seus pecados. Não uma vida medíocre, não objetivos medíocres, não objetivos que terminam aqui, mas o que anseia, o apóstolo Paulo, ele disse, o que ele queria não era ser desvestido deste corpo, mas era ser revestido com a glória de Deus. Precisamos colocar essa esperança mais dentro dos nossos corações, porque o evangelho que muitas vezes nós temos ouvido e que tem sido pregado é um evangelho para aqui e para agora, de bênçãos aqui, de bênçãos materiais, e o povo de Deus está perdendo a visão da glória de Deus, a visão da volta gloriosa de Jesus Cristo.
a visão da ressurreição de entre os mortos, a certeza de que a morte foi vencida, por mais dolorosa que ela seja, por mais tristeza que ela traga ao nosso coração, por mais triste que seja a certeza de que um dia vamos partir deste mundo, mas a certeza de que haverá ressurreição. Se Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, nós também um dia iremos experimentar, porque o texto diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em mim, habita em você, e haverá de um dia ressuscitar os nossos corpos de maneira gloriosa. E a própria natureza, que nós vemos aí dando sinais de esgotamento, a natureza que nós estamos aí vendo, trazendo tantas surpresas, que está embaralhando a cabeça dos cientistas que não sabem mais como explicar o que está acontecendo. A própria natureza está gemendo, ansiando a libertação que virá quando os filhos de Deus forem revelados na sua glória da ressurreição em Cristo Jesus. Irmãos, isso precisa encher o nosso coração. A igreja já viveu um tempo glorioso, quando os crentes tinham convicção dessa verdade e viviam esta vida na certeza e na esperança e na expectativa da morte ser vencida, e já tinha sido vencida. Mas perdemos isto, porque muitas vezes estamos vivendo como escravos, amarrados a este mundo, amarrados ao pecado, amarrados aos nossos próprios objetivos e deixado de ver a gloriosa esperança dos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus nos desafia nesta noite. A palavra de Deus traz esse consolo ao nosso coração, essa certeza, essa declaração maravilhosa. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eles não vivem mais dominados pela carne, pelo seu egoísmo, pela busca das coisas deste mundo, mas agora eles vivem dominados pela certeza de que a morte foi vencida e que haverá ressurreição. E como será a ressurreição? Como será a ressurreição? Estamos muito preocupados em como vamos morrer. Queremos evitar de todas as maneiras, e não está errado. Não fomos feitos para morrer. A morte é consequência do pecado. A Bíblia é muito clara ao dizer isso. Não estou dizendo que a morte é algo agradável. Nunca é a morte física. E o mundo teme. Mas o mundo não se preocupa com a ressurreição. Acha que ressurreição é conversa, ressurreição não existe, que ressurreição é invenção. Mas a história da humanidade registra de forma incontestável que um homem venceu a morte. Que um homem ressuscitou dos mortos com toda a certeza. Com toda a certeza. E essa certeza precisa entrar nos nossos corações. Porque o que importa é como iremos ressuscitar. Porque todos irão ressuscitar. Uns para a morte eterna, para o horror eterno. E outros para a glória eterna com o Senhor Jesus. De que maneira você irá ressuscitar? O apóstolo Paulo traz essa palavra de esperança ao nosso coração nessa noite. Que você possa realmente experimentar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Saber que já nenhuma condenação há sobre a sua vida se você é de Cristo. Não precisa viver mais atemorizado. Não precisa mais viver amarrado ao pecado. Mas você agora pode viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vencendo o pecado. Vencendo o seu egoísmo.
vencendo as suas limitações, vivendo para a glória de Deus, na certeza de que um dia todos nós ressuscitaremos de entre os mortos para estarmos na glória eterna com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa sair daqui nessa noite com essa convicção no seu coração, de que aqueles que entregam a sua vida ao Senhor experimentam verdadeira libertação. Que aqueles que entregam a sua vida ao Senhor são habitados pelo Espírito Santo de Deus e por isso vivem vidas de santidade. Que aqueles que experimentam a gloriosa libertação aguardam a certeza da ressurreição de entre os mortos, quando todos nós estaremos para sempre com o Senhor, na sua glória eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus realmente nos dê essa certeza e que você possa viver nesse novo ano, nessa certeza da presença gloriosa do Senhor, na certeza daquilo que o Senhor Jesus já fez por você na cruz e que a sua vida seja para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva. E nós pedimos, ó Pai, que essa palavra possa prosperar no nosso coração, segundo o Teu propósito e para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós que aqui estamos nesta noite, possamos, ó Deus, ser libertos dos nossos pecados, a verdadeira libertação, que não haja condenação nenhuma sobre nós, porque o Senhor Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Ó Deus, que o Senhor dê a cada um de nós a certeza de sermos habitados pelo Teu Espírito Santo, e por isso devemos viver uma vida de santidade, que glorifique o Teu nome, Senhor. Ó Pai, e coloca mais e mais nos nossos corações, ó Pai, a gloriosa esperança da ressurreição. Coloca mais e mais em nossos corações, no coração da Tua igreja, Pai, a certeza de que o mesmo Espírito que um dia trouxe Jesus Cristo de entre os mortos, também trará o nosso corpo mortal e o glorificará para sempre, Pai. Ó Deus, que essa esperança, que essa certeza possa inundar mais e mais os nossos corações para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, cada vida, cada família aqui presente. Ó Deus, e que cada vez mais nós possamos ser alimentados pela Tua palavra e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dê a cada um, ó Deus, a Tua direção, a Tua bênção e aquilo, ó Pai, que nós mais necessitamos, que é o perdão dos nossos pecados. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor.